A questão feminina, Kenneth Reagan, capítulo 2. As esposas devem obedecer sempre aos seus maridos? Nesse capítulo, trataremos apenas da última parte do nosso texto bíblico e sobre essa questão. As esposas devem obedecer sempre aos maridos? 1 Coríntios 14, 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Para esclarecer, Paulo toma a lei como base, como também ordena a lei. A palavra lei, como é usado no Novo Testamento, pode referir-se a 3 coisas: aos 10 mandamentos, aos 5 livros de Moisés, os quais formam o Pentateuco, e a todo o Antigo Testamento. Sabendo que não há algo nos 10 mandamentos sobre os direitos das mulheres, Paulo devia estar referindo-se ao Pentateuco ou a todo o Antigo Testamento. Então, vamos dar uma olhada no que diz a lei. Entre parênteses, às vezes pensamos que sabemos o que declara, interpretando-a de acordo com a nossa opinião, sem considerar o que realmente quer dizer. No princípio, no livro de Gênesis, vemos que Deus criou o homem e a mulher. Os dois deveriam ter domínio sobre tudo na terra, entre parênteses, Gênesis 1, 26 ao versículo 28. Os animais selvagens têm pelas mulheres o mesmo medo instintivo que têm dos homens. A mulher não foi tirada dos pés de Adão, mas do seu lado. Não deve ser oprimida à maneira pagã, mas permanecer a seu lado à maneira cristã. Gênesis 2, 21, 22. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, 18a. Deus sabia que não era bom para o homem ficar sem a ajuda e a inspiração de uma mulher. Assim fê-la companheira e ajudadora, uma companheira digna de sua criação. Paulo reconhece essa interdependência na seguinte passagem. 1 Coríntios 11, versículo 8, 9, 11, 12. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Na narrativa da criação em Gênesis, não há sinal de desigualdade entre homem e mulher. As mulheres não são subordinadas aos homens. Isto só acontece na relação marido-esposa. As esposas têm uma posição subordinada na família, não têm uma posição de subordinação no Senhor. A Bíblia declara: não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28b. As mulheres são chamadas de filhos de Deus, da mesma maneira que os homens. João estava escrevendo para toda a igreja, não somente para os homens, quando disse: amados, agora somos filhos de Deus. 1 João 3:2a. O versículo continua: e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é o veremos. As mulheres serão como ele, da mesma maneira que os homens. Exemplos do Antigo Testamento. Vamos examinar alguns maridos e esposas registrados na lei. Pedro menciona Sara como modelo de esposa, cujo exemplo as esposas cristãs deveriam seguir. Como Sara obedecia a Abrão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. 1 Pedro 3:6. É possível destacar esse versículo e dizer: veja, a esposa deve obedecer ao marido, como Sara obedecia a Abraão. Será que significa que a esposa não tem qualquer direito de expressar suas próprias opiniões? Algumas interpretações deixam a impressão de que a esposa nunca tem o direito de expressar seus pensamentos e ideias, que está sob domínio, tem de obedecer totalmente e não é nada mais do que uma escrava. No entanto, não é isso que Pedro está dizendo. Vamos olhar o que a lei declara. Gênesis 16, versículo 5, 6. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos teus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai.
e ela fugiu da sua face. Nesse trecho, vemos que Abraão deixando Sara tomar as suas próprias decisões. Ele não a está dominando como um tirano. Do capítulo 16 ao 21 do livro de Gênesis, há o relato de um desentendimento. No final, observamos que Abraão cedeu aos argumentos da esposa e permitiu que ela fizesse o que bem entendesse. Além disso, vemos que Deus não apoiou Abraão, apoiou Sara. Gênesis 21, versículos 10 ao 12. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o teu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Pelo menos uma vez Deus disse a Abraão para ouvir sua esposa. De acordo com isso, Sara dominou o marido na ocasião, e Deus aprovou, como ele sempre faz quando a esposa está com a razão. Deus sempre aprova o que é certo. Alguns pastores do Evangelho Pleno, cheios do Espírito, têm me falado, lamento dizer, que uma esposa deve fazer o que seu marido diz, não importa o que seja. Disseram na minha cara que se o marido diz à esposa para dormir com outro homem, ela deve fazer isso, porque a Bíblia diz que ela deve obedecer. Isso é um insulto à minha inteligência. Deus nunca toma o partido do erro, e uma ordem dessas estaria quebrando um dos seus 10 mandamentos. Um irmão me falou: se o marido pedir à esposa que beba com ele, ela deverá beber. Se ele quiser que eu acompanhe ao bar, ela deverá ir. Outro homem disse: se o marido não salvo disser à esposa que não vai à igreja, ela não poderá ir. Se ele proibi-la de ler a Bíblia, ela não a lerá. A esposa precisa obedecer a ele ao pé da letra. Essas coisas me foram ditas pessoalmente. Não estou falando sobre o que alguém me contou, que alguém disse. Você pode imaginar a confusão que essas opiniões criaram. Respondo sempre: besteira e baboseira. Pedro mencionou Sara como exemplo. Vamos fazer o mesmo. Quando Sara estava certa, Deus ficava do lado dela. Deus não apoiará o marido quando ele estiver errado, assim como não apoiará a esposa se ela estiver errada. Graças a Deus pelas boas esposas. Elas não precisam ser reprimidas. Eu sei que há algumas esposas dominadoras. No entanto, se os maridos não sabem como lidar com elas, que sigam adiante e sejam governados. Como você pode ver, o problema é do marido. Não faz sentido menosprezar todas as esposas por causa de algumas exceções. A responsabilidade de tratar desses problemas é dos maridos, não dos pregadores. Se um homem quer ser dominado, o problema é dele e de mais ninguém. Tentar administrar a esposa de outro homem é como pensar que tem obrigação de administrar o dinheiro de outra pessoa. É claro que podemos ensinar princípios, embora eu acredite que existem homens que se sentem bem sendo dominados. Se os preferem, então que sejam dominados. Eu particularmente não gosto disso. Respeito minha esposa e suas opiniões. Certa ocasião, ela teve de fincar os pés e falar duramente comigo. Deus vinha tratando comigo nos anos de 1947 e 48 sobre deixar o pastorado e sair para o ministério itinerante. Ele tinha me falado sobre cura e fornecido instruções para ministrar às pessoas doentes. Era exatamente o que eu tinha no coração. Contudo, cometi um erro. Fui à reunião errada. Às vezes, você pode cometer esse tipo de erro, indo à igreja errada, à convenção errada ou à reunião errada. Era uma conferência bíblica e de oração durante o inverno. Quase todos os pregadores falaram contra as reuniões de cura. Por último, um dos líderes se aventurou a dizer que uma pessoa sozinha não deveria orar por enfermos. O indivíduo apenas não deveria impor as mãos e orar por algum doente. O grupo todo deveria orar, impor as mãos, então quando Deus fizesse o milagre, a glória seria toda dele. Tudo que eu vi fez me sentir inferiorizado. Pude entender como as mulheres se sentem às vezes. Vão à igreja, ouvem coisas que as deixam inferiorizadas e acabam desejando não terem ido. Depois de uns 2 ou 3 dias, voltei para casa. Já tinha me resignado.
Enquanto estive fora, minha esposa tinha preparado tudo para a mudança. Pode desfazer as malas, eu disse. Nós não vamos. Você não vai mais? Não vou mais. A igreja quer que eu fique e eu vou ficar. Outra coisa, de agora em diante, jamais orarei por algum enfermo novamente. Jamais imporei as mãos sobre ninguém, enquanto eu viver. Se alguém insistir em ser ungido com óleo, chamarei os diáconos para que façam isso. Minha esposa podia ver que eu não estava de bom humor. Não, disse ela. Nós não vamos ficar aqui nessa igreja. Fui pego de surpresa. Ela nunca tinha reagido daquela maneira em toda a sua vida. E nunca mais o fez desde então. Porém, naquela ocasião, ela deve ter reagido daquela maneira e Deus a apoiou. Não vou desfazer as malas, ela disse. Sim, vamos deixar a igreja. Sim, você vai obedecer a Deus. É exatamente isso que você vai fazer. Fiquei ali em pé, sem conseguir abrir a boca. Ela não costumava falar daquela maneira. No entanto, para falar a verdade, se ela deixasse que eu controlasse a situação, estaríamos em uma enrascada. Ela estava certa e me transmitiu um pouco de vigor. Fui adiante e obedeci a Deus. Sara dominou seu marido na situação que lemos e Deus aprovou sua atitude. Deus sempre se coloca do lado certo e da razão. Ele nunca toma partido com o lado errado. Se ele fizesse isso, também estaria errado. Note também que Sara não ficou sofrendo em silêncio e em submissão servil, mas disse o que pensava, conforme o seu direito, como também ordena a lei. Afinal, o episódio está registrado no Pentateuco. Quando Ana, mãe do profeta Samuel, teve um pequeno desentendimento com o marido, ela falou o que pensava e agiu da maneira que achava melhor. Depois ficou claro que era o que Deus queria. 1 Samuel 1. Abigail era uma mulher sábia, cujo marido era tolo. Existem casos assim. A Bíblia se refere a ele como filho de Belial. Desobedecendo seu marido, ela evitou uma situação crítica e conquistou o favor de Davi. Se ela tivesse ouvido seu marido, teria ocorrido muito derramamento de sangue. 1 Samuel 25, versículo 32 e 33. Então Davi disse a Abigail: Bendito é o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvaste. Leia toda a história em sua Bíblia e verá que Deus ficou ao lado de Abigail, apesar dela ter desobedecido ao marido. Obedecer em tudo, o argumento de que todas as esposas devem sempre obedecer aos seus maridos em tudo não é racional. No capítulo 2, mencionei um incidente quando o irmão, um professor da escola dominical, veio conversar comigo depois que falei que o marido não é o senhor da esposa, mas que Jesus é o cabeça espiritual dela. Ele me disse: Vamos ler Efésios 5:24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as igrejas sejam em tudo sujeitas a seu marido. Ao ler, ele enfatizou bem a expressão em tudo. Uma esposa deve obedecer a seu marido em tudo, arrematou. Foi quando disse que mesmo que o marido mande a mulher dormir com outro homem, ela deveria fazer isso. Colocou grande ênfase no fato de que não havia algo que especificasse se o marido tinha de ser cristão. O texto simplesmente dizia que a esposa devia obedecer. Mesmo que o marido seja incrédulo, tudo o que ele disser, mandar fazer deve ser feito. Entre aspas. Ele se agarrava àquele único versículo para apoiar seu ponto de vista. A Bíblia, contudo, diz claramente que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é estabelecida. É preciso considerar o ensino de toda a Bíblia. Não podemos utilizar apenas um texto e construir alguma doutrina. Quero repetir, não é racional argumentar que toda esposa deve obedecer sempre a seu marido em tudo. Alguns maridos são brutos, que exigem coisas das esposas que não deveriam ser obedecidas. Se um marido irado, fora de si, exige que a esposa mate um dos filhos, ninguém, em seu perfeito juízo, dizia que ela deveria obedecer. Bem, se ela não deve obedecer nessa situação, existem muitas outras situações em que ela também não deveria obedecer, pois envolve coisas erradas. Nenhum marido pode dar uma ordem contrária a qualquer um dos mandamentos do Senhor. Smith Wigglesworth, um homem poderosamente usado por Deus, disse: Abaixo de Deus, tudo que sou em todo o meu ministério devo à minha querida esposa.
Ele prosseguiu afirmando que quando era encanador na Inglaterra, crescia e prosperava consertando encanamentos em mansões. Às vezes trabalhava até 7 dias por semana. Disse que se tornou frio espiritualmente, chegando, na verdade, a quase a desviar-se. Quando a pessoa se desvia e se afasta da comunhão, não está mais interessado nas coisas de Deus. Entretanto, se alguém próximo a essa pessoa está interessado nas coisas de Deus, isso mexe demais com ela. Você vai demais à igreja, Smith disse à esposa. Não quero mais que vá. Conheço a Bíblia o suficiente para saber que o homem é a cabeça da esposa. Você vai ter de me obedecer. Estou dizendo, não vá mais à igreja. Assim você não deve mais ir. Ela sorriu docemente e respondeu, Smith, você é o cabeça da casa e é meu marido. Qualquer coisa que você diz em relação à casa, eu obedeço. Você sabe tão bem quanto eu. De maneira alguma negligencio você, as crianças ou nossa casa. Mas Jesus é o meu Senhor, e a Bíblia diz para não abandonar nossa congregação. A palavra de Deus me diz para ir à igreja. Eu vou. Bem, ele contou. Fumeguei, briguei, xinguei e até praguejei. Finalmente um dia, disse se sair hoje à noite, trancarei a porta e a deixarei do lado de fora. Ela foi a si mesmo e eu tranquei a porta. Ela não tinha chave. Na manhã seguinte, desci as escadas, abri a porta dos fundos e lá estava a minha esposa, toda enrolada no casaco, encostada na porta. Quando abri, ela quase caiu para dentro da cozinha, mas se levantou de um pulo. Olá, querido! Como você está essa manhã? Disse sorridente. Foi muito gentil, mas eu teria preferido que me maltratasse um pouco. Ela, contudo, não fez isso. Apenas me perguntou: o que você quer para o café da manhã? E preparou minha refeição preferida. Está bem, eu disse. Estou errado. Cometi um erro com você. Ela tão somente me amou e me levou de volta para Deus. Ao mesmo tempo, contudo, permaneceu firme. Se ela me tivesse obedecido e deixado de ir à igreja, nós dois estaríamos com sérios problemas. Tenho visto isso acontecer nos meus 12 anos como pastor. Tenho ouvido mulheres dizendo: meu marido não quer que eu vá à igreja, quer que eu fique e faça isso e aquilo. Acho que se obedecer poderia ganhá-lo para Cristo. Vi muitas dessas esposas se desviarem acompanhando seus maridos. Algumas, por fim, voltaram à comunhão com Deus, mas não me lembro de nenhum desses maridos terem se convertido. Por outro lado, lembro-me de mulheres fiéis em suas igrejas, cujos maridos eram verdadeiras feras e as proibiam de ir à igreja. Lembro-me, em particular, de uma mulher baixinha. Que situação ela enfrentava? Se você, contudo, precisasse de inspiração, se estivesse tentando pregar e o culto parecesse morto, bastava olhar para ela que a inspiração vinha. Sua face estava sempre brilhando, como um letreiro de neon. Certa noite minha esposa me disse: querido, você notou como estavam os pés de Mary? Não. O que havia errado com eles? Bem, ela estava calçando galochas. Botas de borracha? Por que ela estaria usando galochas se faz um mês que não chove? Joey, o marido dela, não queria que ela viesse ao culto. Ele estava com raiva e escondeu os sapatos dela. O marido pensou que se escondesse os sapatos, ela não iria. A esposa calçou as galochas de chuva e foi para a igreja. Tenho certeza de que se ele tivesse jogado fora as botas de borracha, ela teria ido descalça. Era uma mulher pequenina e dócil, mas me lembro dela dizendo: não quero dominar meu marido. Eu o respeito. Ele é o pai dos meus filhos e eu os ensino a respeitá-lo. No entanto, ele não está tomando o lugar que deveria. Não tem interesse nas coisas de Deus e não vem à igreja. Parece que nessa questão vou ter de assumir a liderança. Será que estou errada? Não, respondi. Você não está errada, você está certa. Ela fincou os pés e permaneceu firme. Posteriormente, aquela mulher me contou a conversa que teve com o marido. Joey, não estou tentando tirar sua autoridade, mas continuarei levando nossos filhos à igreja e à escola dominical. Se eles seguirem seu exemplo, logo começarão a beber e a perder dinheiro no jogo. E outra coisa, nós devíamos orar à mesa antes das refeições. Nós apenas nos sentamos e comemos como porcos. Antes de comermos, eu vou orar. Ela não lhe perguntou se podia ou não, simplesmente disse: eu vou fazer. Na refeição seguinte, Mary tomou a iniciativa e orou. Uma das crianças deu uma olhadinha e depois falou: mamãe, o papai ficou lá sentado, olhando para frente como se estivesse louco. Depois de algumas vezes, contudo, ele começou a curvar a cabeça e a fechar os olhos junto com eles.
Mary me contou que não muito tempo depois disse ao marido: Joey, devíamos ler a Bíblia aqui em casa. E essa seria sua obrigação. Mas se você não está fazendo, em todas as noites antes de dormir, lerei um capítulo e orarei com as crianças. Se você estiver em casa, deverá ter um pouco de respeito por mim e pelas crianças, sentar-se conosco e ouvir. Ela disse que às vezes o seu marido ouvia. No começo, quando ela e os filhos se ajoelhavam para orar, ele ficava sentado. Depois de um tempo, contudo, também se ajoelhava. Graças a Deus que ela tomou uma posição e ficou firme. Até onde eu sei, cada um dos seus filhos era cristão. Alguém me contou depois que o velho Joey se converteu quando estava com quase 60 anos. Você jamais conseguirá coisa alguma fazendo qualquer concessão ao diabo. Precisamos de equilíbrio nessas questões. O marido não pode dar uma ordem que seja contrária aos mandamentos do Senhor. Ele não é senhor da consciência da esposa, pois o Senhor dela é Jesus Cristo. Uma esposa deve ser firme em suas convicções, mesmo à custa de perder o marido se ele não compartilha de sua devoção a Cristo. 1 Coríntios 7,15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Submissão. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 7. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitos ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da quais vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. A palavra grega, traduzida no Novo Testamento como submeter, sujeitar e submeter-se, é hipotasso. Ela é usada em 1 Pedro 3,1. Em outros textos, no sentido de que os cristãos devem submeter-se uns aos outros. Paulo usa essa palavra em 1 Coríntios 16,16, que também vós sujeiteis a tais a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Em Efésios, ele escreveu: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Efésios 5, 21, 22. A que tipo de sujeição isso se refere? Certamente Paulo não queria dizer que os irmãos deviam ser escravos uns dos outros. Deviam agradar-se uns aos outros sempre que possível, evitando disputas, contendas e divisões. Isso é tudo que ele queria dizer quando dizia: sujeitai-vos. Como você vê, é uma sujeição de amor, à lei do amor.